Fala pessoal, eu tô aqui hoje com uma resistência de máquina injetora. Isso daqui é uma resistência simples, a coleira, que muita gente conhece aí, né? Geralmente quem trabalha com injetora conhece, né? Tô com essa outra resistência aqui. Isso daqui ela é dividida em duas partes, né? Primeira parte e a segunda. Como vocês podem ver aqui. Estou aqui com um relé de estado sólido, tá velho, estou usando ele só como demonstração. E estou usando aqui uma estática não, um contactor, também tá velha. Pessoal, por que eu friso tanto aqui nos nossos vídeos sobre temperatura? Porque hoje em dia, pessoal, praticamente o que move tanto a máquina injetora, a extrusora, a sopradora é temperatura. Então, querendo ou não, a gente tem que dominar essa parte da temperatura se a gente quiser um bom processo na moldagem do plástico. Seja ele com qualquer máquina, a gente tem que ter um controle na temperatura. Então, se a gente tem uma temperatura lendo errado, já atrapalha todo o nosso processo, principalmente na injeção, que a injeção, como a gente sabe, é um dos processos mais complicados que tem, principalmente se o molde for um molde parede fina. Então, hoje em dia, praticamente, a gente não vê mais contactor trabalhando no controle de temperatura. Como vocês podem ver, esse contactor é usado muito nas máquinas, principalmente nas máquinas de asfalto. Ele tem aqui o jump, geralmente o pessoal da asfalto fazia o jump, e no meio colocava só entrada e saída. Controlava bem pra caramba. Mas só que aqui, pessoal, a gente tem um contato físico. A gente tem um desgaste físico. Porque quem conhece o contactor sabe que o contactor trabalha contraindo e descontraindo, contraindo e descontraindo o tempo todo. Então, querendo ou não, há um desgaste físico. E já o nosso relé de estado sólido, ele trabalha simplesmente chaveando. Os dois dentro do controle da temperatura, vamos dizer assim, eles são usados da mesma forma, ele tem a mesma finalidade, eles funcionam do mesmo jeito. Só que esse daqui ele é mais eficaz, até porque, no meu ponto de vista, esse daqui trabalha da mesma forma desse, no controle da temperatura. Só que esse daqui, a gente tem N funções para ele, então eu creio que ele não tenha sido feito especificamente para controlar a temperatura. Controla, sim, beleza. Mas a gente tem N coisas que a gente pode fazer com o contactor. Ligar um motor, diversas coisas, no 380, no 220, os contactores de 24 volts. Então a gente tem N coisas. E esse aqui ele é um pouquinho mais limitado, né? Até agora, pode ser assim usado em outras coisas, mas até agora, no meu tempo, minha experiência com máquinas, eu sempre vejo mais relé de estado sólido para controle de temperatura. E por sinal controla muito bem, pessoal. Então eu friso muito, porque até um periférico, como eu já postei vídeos aqui falando sobre uma seladora, que é um dos periféricos da injetora, trabalha com temperatura, tem as suas resistências que passam a embalagem, que é selada. Então, no processo industrial de moldagem do plástico, seja ele qual for, nós temos que dominar a parte da temperatura, porque ela representa boa parte de uma máquina. A gente já tira pelo nome, né? Se a gente vê uma injetora, termoinjetora de plástico. Então, fica a dica, pessoal. Esse vídeo foi simplesinho, foi simplesmente para explicar por que eu falo tanto de temperatura. Porque no meu ponto de vista, é algo que a gente dominando, a gente tem, vamos dizer assim, 50% do processo de injeção. Tá ok? Valeu! Deixa o like aí e se inscreve no nosso canal.